parte do centro. Fênix é sentimento. Estude, voe alto. Conhecimento é o salto. Venha ser parte do centro. Boa noite a todos e todas. Deu um delayzinho aqui na introdução, não sei o que houve aqui na mídia. Deixa eu ver o que houve aqui na mídia. Da outra vez deu um panezinho aqui também. Boa noite a todos e todas. Está dando um delay. Me deem só um minutinho, eu vou checar só um instantinho. Na introdução, não sei o que houve aqui na mídia. Deixa eu ver o que houve aqui na... Acho que agora deu certo. Deu certo. Retomando, então, boa noite a todos e todas para mais uma live aqui no canal do Centro de Estudos Fênix. Eu me chamo Alcione José, voluntariando hoje aqui para um encontro muito especial. Hoje nós vamos receber a Márcia Rohr. Ela já esteve aqui por 2 outras vezes. E hoje nós teremos um tema de relevância, assim, um tema muito importante para dialogarmos. Mas para me acompanhar hoje, para nós recebermos a Márcia, eu vou chamar aqui a minha querida parceira para a noite de hoje, a Dani. Venha para a roda, Dani, boa noite. Boa noite, Alcione. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez para uma live interessantíssima aqui na nossa querida Fênix, lembrando, o pessoal que esse tema muito importante que a gente vai trazer, a Márcia, super guerreira aí na luta, e esclarecendo, trazendo esclarecimento, sobre esse assunto que a gente já que está na live aí. Primeiro, eu gostaria de convidar todos, para compartilhar, dar o like também e conhecer mais sobre a nossa Fênix, Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Fênix. E sempre, como sempre, a gente está aqui, o que a gente passa na Fênix, justamente essa questão de saber ouvir, sem deixar com que a gente, que o conteúdo, o que as coisas influenciem, que as coisas externas influenciem na gente, centrar, saber ouvir, e sempre tirar aquilo que ressoa, aquilo que vai ajudar, aquilo que... Senão a gente acaba ficando cego e não percebe exatamente o nosso papel aqui como ser humano, principalmente nesse meio espiritualista nosso. Então, é importante o conhecimento que vai ser trazido aqui para a gente realmente sentir no coração. Cada um faz o seu processo aí, mas eu não vejo a hora de ouvir a Márcia aí. Gratidão pela sua oportunidade aí. Exatamente, Dani, você trouxe essa observação importantíssima para quem vai assistir agora, vai assistir depois. Tenha esse olhar crítico, reflita e escute com bastante atenção, preste bastante atenção, que o que vai ser trazido hoje aqui realmente é para contribuir. Eu vou falar um pouquinho da Márcia, depois a gente já vai chamá-la. A Márcia, ela é professora, ela é pesquisadora, graduada em Educação Física, bacharel, mestre, doutor e pós-doutor em Administração, pesquisadora no agronegócios, especialmente em gestão de cadeias produtivas. O currículo dela é maior, mas depois, se ela quiser complementar, ela fala
para a gente aí. Mas já vamos chamar a Márcia, então, sem delongas, venha para a roda. Márcia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Muito bem. Alcione. Boa noite, Dani. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por nós estarmos juntos aqui nessa sexta-feira. Maravilha. Então, Márcia, estão querendo nos levar para um primeiro mundo ou para a destruição? A gente não quer nenhuma coisa nem outra, né? Nem uma enganação e nem a destruição, né? Exatamente. Então, esse tema aí é muito sério. Embora a gente esteja com bom humor, né, procurando descontrair, é um tema muito sério. Eu quero saber se você quer complementar um pouco, né, o que eu falei sobre você, se você quer fazer alguma introdução. Já vou passar a palavra para você. Obrigada, Alcione. Obrigada, Dani. Muito boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigada mesmo a todas as pessoas que atendem aí o chamado, tanto da Fênix quanto de vocês dois, Dulce, né? E o nosso chamado para nós estarmos juntos. Eu quero agradecer a vocês por terem chamado para nós fazermos essa conversa. Quando a Dulce me chamou para nós, de repente, fazermos uma nova transmissão ao vivo, eu disse para ela, justamente hoje, no dia que ela me chamou, eu tinha feito uma manifestação entre nós aqui sobre isso, né? Seguem criticando o Brasil, seguem dizendo que o nosso país é um país atrasado, seguem criticando o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos passando por um momento difícil, né? Estão aí fazendo nós passarmos por uma transformação forçada, absolutamente forçada. E aí eu disse para a Dulce, vamos aproveitar então e vamos falar desse assunto. E aí eu gostaria muito de conversar com as pessoas, pedir para todos, para nós prestarmos atenção nessa situação e não permitirmos que digam que nós somos terceiro mundo, que não digam que o Brasil é um país atrasado, que não digam que nós, no Rio Grande do Sul, somos atrasados, só porque nós queremos manter a vida tradicional que nós sempre tivemos, porque é isso que está acontecendo. A Dani começou fazendo uma introdução, começou fazendo ali já, né, Dani, um pequeno apelo para nós não esperarmos as coisas muito por essa situação assim, que é o que estão tentando fazer conosco agora, de nós aceitarmos o que está acontecendo por uma suposta salvação, porque é isso que está acontecendo. Nós precisamos compreender que a transformação que querem fazer na nossa vida é uma destruição programada, aonde se passam por Deus, dizendo que precisa se completar essa situação, para nos levarem para um caminho que seria este primeiro mundo, e esse primeiro mundo não vai acontecer, ele não existe. Até porque o que parece ser um primeiro mundo desta vida que tem lá fora do Brasil, em alguns lugares, ela não é a vida que eu, por exemplo, quero para mim. Eu não quero isso para mim. Quem é que disse para nós que a vida, por exemplo, que tem na Suécia é realmente uma vida que tenha fundamento, que tenha cabimento? E por que eu me refiro à Suécia? Porque dizem que a Suécia é um dos países mais avançados, desenvolvidos. Lembra do quanto jogam para nós a Suécia como um país assim que nós temos que utilizar como referência? A Finlândia, países que estão sendo destruídos, países que em alguns momentos sim foram usados de referência, mas de referência para quê? Para atraírem as pessoas para uma ilusão e depois nós cairmos nessa arapuca da ilusão e perdermos tudo aquilo que nós tivemos até então. O próprio Estados Unidos, eu nunca fui para os Estados Unidos e nunca vou ir, porque eu me nego a sair do meu país, eu não saio daqui, eu nasci aqui, vivo aqui, vou ficar aqui, não tenho interesse nenhum em conhecer os outros países desse jeito que os outros querem conhecer. Quem é que diz que os Estados Unidos é verdadeiramente esta coisa que alguns querem trazer para nós aqui, por exemplo, né?
Então, eu digo assim, Alcione, meio que para começar, e já fui lá na Finlândia, já, né, que nós prestemos atenção nessa situação para nós não passarmos pelos mesmos erros que esses países já cometeram. A Finlândia é utilizada, o Alcione gosta muito, né, da parte da educação. A Finlândia é um país que foi utilizado como suposta referência em educação, e agora eles mesmos estão voltando tudo, estão deletando tudo o que eles fizeram nos últimos tempos. Então, ou seja, eles foram atraídos por uma ilusão, por uma estupidez, por uma idiotice, por essa coisa muito abstrata, muito, sabe, um dia vai ter, um dia vai ser, um dia quem sabe, um dia talvez, e esse um dia talvez nunca chega. E agora a Finlândia, que era tida como referência em educação, como referência em modernidade da educação, se as pessoas forem buscar, eles estão voltando atrás de tudo, retirando totalmente a tal da digitalização da educação, do ensino, enfim, e voltando para o antigo. Porque é isso. Quem não entender que o primeiro mundo verdadeiro é o antigo, é o tradicional, é a vida simples, é o analógico, nós vamos se perder. A vida de verdade, o primeiro mundo é isso, né, Alcione? É isso, Dani. É isso, exatamente isso. Eu quero só fazer um reforço, Márcia, porque até eu coloco aqui União Educação. Eu tenho um canal no YouTube, que agora eu vou começar a movimentar, mas é exatamente para romper com o conceito de educação vinculado diretamente ao sistema de ensino manipulatório, e que as pessoas precisam acordar para uma educação que tenha relação com o autoconhecimento, que é buscar informação, ter um senso de coerência para as coisas que estão acontecendo. É claro que isso assusta num primeiro momento, porque a gente vive uma espécie de hipnose de muitos anos, isso vem de muitas gerações passadas, né? Eu só quis fazer esse reforço porque o que eu trago de provocação e de alerta, né, quando eu falo de educação, é uma educação para esse modo que você trouxe, antigo, que é o verdadeiro, que é restaurar essa essência que é natural do ser humano, que é analógica. Exatamente isso, Márcia. Eu quero aproveitar essa deixa para fazer uma pergunta que eu não fiz nas outras lives para você, que é em que momento da tua vida, porque você é jovem, que você se municiou, né, dessa coragem. Eu acho que sempre teve coragem, desde que nasceu, mas assim que você começou a fazer um movimento, e tem muitas pessoas que te seguem hoje pelo caráter, pela índole, pela coerência com que você traz esses alertas, né, e traz fontes também. Há quantos anos atrás que começou esse movimento mais intenso, né, que você traz hoje? Alcione, eu sou assim desde sempre. Eu sou assim desde sempre. Quando eu fui para a escola, eu sou do tipo que estudei na escola do multisseriado, que é chamado hoje de multisseriado. Então, eu estudava... por exemplo, na primeira, nós éramos a escola de 4 séries, né? Primeira, segunda, do tempo da série, do tempo que só tínhamos 8 anos, né? Então, eu estudei sempre junto com os outros, e isso é riquíssimo. O estudar junto com os outros foi uma das coisas mais ricas que tinha. E por que eu estou me lembrando do tempo que eu fui para a escola? Porque é quando eu vou começar a lembrar os enfrentamentos que eu tive. Porque como eu sou nascida no interior do estado do Rio Grande do Sul, eu agradeço muito isso, eu não tinha saído muito de casa até ir para a escola, no máximo ia na casa do vizinho, então eu não tinha interações com as idiotices. E aí eu comecei a ter um pouco mais de interação quando eu fui para a escola, só que na escola os meus colegas eram provavelmente, certamente, iguais a mim. A professora era muito parecida conosco. E aí, claro, tinha os conteúdos, mas quando a professora apresentava para nós os conteúdos, os meus irmãos, porque nós estudávamos juntos, e eu me lembro que nós éramos dos 15 ou 20 alunos que nós
Nós éramos uns 5 ou 6 que rebatíamos a professora desde a primeira série. Uau! Rebatíamos no seguinte sentido, a gente dizia, mas professora, não é isso que a gente vê, tal. Por exemplo, quando ela falava da água. Quando ela falava da água, eu nunca... Por que eu defendo tanto a água? Tem gente que não entende por que eu defendo tanto a água. Eu defendo a água porque eu sempre tomei água direto do poço, direto do rio. Eu tomava água do rio Ijuí. Quem é aqui das Missões, do estado do Rio Grande do Sul, sabe? Eu tomei água do rio Ijuí, tomei água do rio Uruguai. Então, assim, quando a professora vinha com aquela folia de tratamento de água, eu dizia para ela, mas professora, a gente pega uma caneca, vai dentro do rio e pega a água e toma e vamos. Então, Alcione, eu tive a graça de ter sido criada num ambiente absolutamente natural. Eu penso que isso não deve ser por acaso, eu acredito muito que cada um de nós tem algum propósito de estar por aqui, diferente do adestramento religioso, que hoje em dia eu entendo perfeitamente, ou pelo menos perfeitamente para mim, eu entendo perfeitamente para mim, né? Não estou dizendo que eu entenda tudo, não, nem tem como. E aí, Alcione, eu sempre... Tu entende? Eu quis dizer isso porque foram as primeiras interações que eu tive com a tal da sociedade, né? Porque senão era só na minha família, nos meus parentes. E aí depois, quando é que eu comecei a fazer esse enfrentamento mais forte, foi quando eu vim morar em Caxias do Sul. Aí sim. Aí eu comecei, imagina, tu sai de um lugar onde tu vive uma vida absolutamente natural, fora de toda essa estupidez que é a Agenda 2030 da ONU, por exemplo, e aí tu começa assim, a se deparar com isso, e com a base que eu tive, graças aos meus pais, graças à família que eu tive, eu nunca aceitei, eu nunca fui conivente com todas as mentiras e enganações. E aí, foi em Caxias do Sul que eu comecei a me deparar mais, mas muito especificamente quando eu comecei a fazer o curso de Educação Física na Universidade de Caxias do Sul, porque daí foi a maior interação que eu tive com a sociedade. E aí era isso, o curso de Educação Física, que é um curso da área dita da saúde, que tem um trabalho, obrigada Marlene, obrigada sempre, viu? E seguimos juntas sempre. E aí o curso de Educação Física, então, por exemplo, nós da Educação Física sempre dizemos assim, ó, dentro dos cursos da saúde, que é lá medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odontologia e tal, serviço social, psicologia, acho que são esses, não sei se eu esqueci de algum, nós sempre tínhamos aquela situação de dizer, nós somos o verdadeiro curso da saúde, junto com a nutrição, os outros são da doença, a gente sempre falava isso porque a gente identifica, quando tu estuda e que tu realmente busca essa ideia de sair fora das armadilhas, por exemplo, das armadilhas dos falsos alimentos, da armadilha da preguiça, de não se movimentar, de querer tudo assim, controle remoto, de querer tudo na mão, de querer tudo fácil, tu não, sabe, tu não aceita isso, de querer tudo numa pílula, de querer tudo numa cápsula. Quem é da educação física de verdade, assim, não vai querer isso, porque vai querer o quê? Essa vida fora disso tudo, sabe? De tu plantar o teu alimento, por exemplo. Eu vou lá e eu planto meu alimento. Eu vou lá e faço a minha atividade física. Eu me lembro de quando nós nos deparamos pelas primeiras vezes com os aparelhos que faziam o exercício por nós. Eu me lembro quando eu vi aquilo, eu disse, tchê, mas vocês estão loucos? O que é isso? Sabe? O aparelho que, entendeu? Aqueles vibradores corporais para exercício físico, né? Tem uns vibradores, assim, umas plataformas vibratórias para atividade física. Ok, se for uma recuperação de uma pessoa que teve um problema de deficiência, um problema de perda neurológica, ok, mas eu estou me referindo de plataformas vibratórias ou aparelhos de vibração, por exemplo, ao invés da pessoa fazer uma caminhada, uma corrida, um exercício
de impacto, um exercício de fortalecimento, um exercício sabe, de aumento de queima calórica, de aumento do potencial cardíaco e respiratório, que é para o que nós estudamos. Na educação física, a gente estudou para isso. E aí foi aí, Alcione, que eu comecei a ter os primeiros enfrentamentos. E se vocês perguntarem para o cidadão aqui de casa, que é quem estudou comigo, na primeira disciplina que eu tive no curso, eu achei que eu ia matar a professora ou me matar eu, porque nada do que aquela mulher falava cabia na minha cabeça. Foi horrível. Horrível. Porque... são vários sistemas, né, de doutrinação em vários níveis. Aqui realmente é incrível. Em todos os setores, e é interessante que a gente está acordando para isso agora, a gente está começando a perceber. Por isso que o trabalho da Márcia é importante, né? Porque realmente ela vai, e eu estava olhando os vídeos dela, ela vai no campo mesmo, resolver as questões, porque as injustiças que acontecem, tudo, porque eu acredito que todos nós temos um papel aqui, é aquele chamado, né? Cada um vai para a sua área aí que mais traz essa coisa para a gente sair dessa inércia, dessa hipnose coletiva mesmo. E são várias caixas em que a gente entra. Sai de uma, entra, pula na outra. Sai de uma, pula na outra. Só que tudo bem, enquanto a gente sai de uma, pula na outra, observa e sai, aí beleza. Deu uma travada. Travado e realmente não aprende. E parece que... E realmente, se for ver, principalmente nesses países que eles dizem evoluídos, não sei o quê, está todo mundo doente, alienado, com o celular gravado na tela, no rosto, né? E totalmente hipnotizado para principalmente os jovens hoje em dia, tá bem complicado, né? Uns se afundando nos jogos, né? Tem gente que daí tem todas as agendas, agenda ligada a protetor solar, a agenda, enfim, inúmeras, né? Agendas aí em que as pessoas não têm um discernimento, é simplesmente seguindo a manada, né? Tu falou, a Dani, Alcione, a Dani falou ali disso, o que a Dani mencionou agora foi exatamente o que me deparei quando eu cheguei no curso de Educação Física, 1999, foi quando eu entrei no curso, e que eu ouvi falarem, por exemplo, pela primeira vez no autismo. E foi quando o professor falando de autismo, eu olhei para ele e eu disse assim, mas que barbaridade, né, professor? Tudo criado, ele me olhou como aquele era doutor, eu era uma idiota, né, uma iniciante, né, não sabia bosta nenhuma, aliás, continuo não sabendo. De onde que vem, né? Mas de cara eu olhei para ele e disse assim, professor, isso é tudo criado. Ele me olhou assim, o doutor, né, imagina o doutor, né, e daí ele disse, como assim? E eu disse, mas o senhor não sabe, professor? Do tipo assim, sabe quando a gente é autêntico? Sabe quando tu... E aí, olha hoje, olha o que nós estamos, olha como nós estamos, olha onde nós chegamos. E é isso aí, o que querem impor para nós é o suposto primeiro mundo. Quem é que quer esse suposto primeiro mundo? Alguém de vocês aí que está assistindo nós aí, que está acompanhando nós, vocês querem esse primeiro mundo aí? Essa vida desse jeito, Alcione? Vocês que estão no chat aí, interajam, né? Coloquem alguma questão, alguma pergunta aí, e opinem também, né? É importante. Mas se tratando dessa agenda 2030 e muito se fala e tem coisas que elas como se fosse uma caixa dentro da outra, né? Como a Dani trouxe. Como é que você percebe? Eu vejo, assim, quando eu consigo acompanhar, não consigo acompanhar todos os vídeos, as postagens que tu traz, Márcia, mas o que te dá ânimo o aumento, tá aumentando o contingente de pessoas, até pelos tuas próprias conexões, as redes sociais que tu participa, e está te motivando mais, assim, está aumentando esse contingente de pessoas que estão se mexendo mais, que estão levantando a bunda da cadeira, né, que estão
fazendo a sua parte, como é que está isso? Alcione, com o passar do tempo, se eu não me engano, essa pergunta tu até fez na outra vez que nós estivemos aqui. Eu tenho a impressão que tu fez essa pergunta e é bem interessante essa pergunta, porque é isso que a gente espera. Nós estamos num momento de transição, realmente, só que é uma transição forçada e é uma transição planejada, é uma transição absolutamente programada. E, por favor, não tem nada a ver com o que seria Deus. Não é. É absolutamente humano, palpável. Tem muitas pessoas, Alcione, eu já vou responder a tua pergunta. Tem muitas pessoas que perguntam para mim assim, ó, quando a gente está aí interagindo sobre esses assuntos, elas me perguntam assim, mas Márcia, tu acha mesmo que isso tudo é natural? Não tem nada. Tu acha que isso tudo é de ser humano? E eu respondo assim, ó, sem nenhum medo de errar, porque as pessoas querem dizer o seguinte, que o que nós estamos vivendo é proporcionado por alguma coisa fora deste plano aqui, fora do palpável aqui, sabe? De nós aqui. Eu sempre digo, filho, não é, tá aqui. É o teu prefeito que implanta o projeto que veio de fora, do tal do primeiro mundo. É o teu governador que tu e eu elegemos que implanta. É o teu presidente da República que tu e eu elegemos que implanta. Então, como é que tu quer dizer que é extranatural? Que é Não é, filho. É um projeto absolutamente simples de entender depois que a gente sabe aonde buscar, simples de compreender depois que tu sabe aonde que ele está, e simples de combater depois que tu entendeu e compreendeu. E aí, Alcione, penso que o meu jeito, ele tem duas coisas, tá? O meu jeito, ou a pessoa olha para mim e diz, bah, mas é isso ali mesmo, eu vou ir junto. Ou a pessoa olha para mim, tem uma gana de mim e diz assim, não quero saber dessa mulher, porque dá muito trabalho, ter coragem, ter vontade, dá muito trabalho. E assim, Alcione, de quando eu comecei, por exemplo, porque eu, hoje em dia, é bem o que tu falou, eu resolvi me expor em 2020, eu comecei em 2020 me expor, eu resolvi, conversei aqui em casa, conversei com a mãe, que ainda estava viva, expliquei para ela, porque a mãe não aceitou, nunca aceitou muito nós, os filhos dela, se expor desse jeito que eu me exponho. Eu tive uma conversa muito forte com a mãe, dizendo para ela, mãe, não dá para eu ter noção do que eu tenho e eu ficar aqui acovardada diante da possibilidade de eu fazer alguma coisa. Então, assim, foi muito... Eu precisei ter conversas com a minha mãe, até para ela não sofrer com os ataques que vêm para cima da filha dela, porque teve um momento que ela me pediu para parar, porque ela não podia ver o que faziam comigo, porque eu fui muito atacada, principalmente no começo. Hoje em dia, até sou atacada, mas eu aprendi a tirar os ataques da frente da minha família e de mim mesma, para que quem não ajuda não atrapalhe. E na época, então, foi uma das partes mais difíceis para mim, foi convencer a mãe a não sofrer me vendo ir para esse campo de enfrentamento, sabendo que eu enfrentaria e não saberia como é que ela ia reagir. E ela sofreu muito, a mãe sofreu muito. Então, mas quando ela percebeu a importância do que precisava nós fazermos, e eu acho que ela notou que alguém tinha que se levantar, ela foi interagindo comigo e enfim, acho que também evitava ver para não sofrer. E quando eu comecei, foi dito para mim, por pessoas próximas a mim, que eu ficaria sozinha, por causa do jeito que eu fazia, porque eu me levantei durante a Covid-19, no começo da Covid-19, foi ali que eu me levantei. Quando eu vi que todo mundo estava com medo e acovardado ou omisso, e, na verdade, os que não eram acovardado, omisso e não sei mais o quê, estavam naquela celeuma da politicagem, né? E eu via que aquilo... Eu não sabia tudo. O que eu sei hoje, eu não sabia lá. Mas eu sabia que estava tudo errado. Então, eu sabia que não era aquela linha que eu tinha que seguir, entende? E eu deixei tudo aquilo e eu fui por uma linha. E quando eu peguei a linha que eu peguei para me expor,
Eu fui muito enfrentada, eu fui muito confrontada, eu fui tratada como... Eu fui muito humilhada, demais, demais, demais. E se eu não tivesse a força que acho que tenho, não teria conseguido dar conta. E lá nesse começo, eu era quase sozinha. Era meu esposo, minha mãe e os meus irmãos, os que conversam comigo, porque tem alguns irmãos meus que dizem, bah, mas eu não vou fazer isso, Márcia, sinto muito, vai tu. E aí, mais uns 4 ou 5 fora da nossa família. Hoje em dia, Alcione, eu posso dizer com gana, nós somos muitos, eu não sou sozinha. Eu não sou sozinha. Tem muita gente que está junto conosco, teve muita gente que veio junto, e foi por esse tipo de gente que eu resolvi convidar a minha mãe para aceitar em 2020 para nós começarmos. E eu fiz todo esse enredo para mostrar para as pessoas, sabe o que eu queria mostrar para as pessoas disso? Para elas começarem também, para elas fazerem também. Um exemplo, elas têm a sua força também, né? Que seja você é uma bela referência. Autêntico. Cada um vai ter o seu chamado, cada um vai ter a sua área de que mais chama atenção. Mas o que falta, a diferença, é justamente aqueles que têm verdade no coração e que têm atitudes, que têm coragem de colocar a cara para bater, seja em qual área que ela está. Entendeu? Então, assim, óbvio, a gente tem que sempre ter respeito um pelo outro, sempre estar centrando para não sair do prumo, até mesmo para a gente não cegar também. Por outro lado, esse chamado, ele é muito intenso, e cada um tem, como eu falei, você, a sua área ali, área de frente mesmo. E o pessoal, né, da espiritualidade, por exemplo, não, eu vou baixa frequência, não sei o que, gente... Isso, nós estamos no físico, nós somos aqui. O que eu fiz? Qual é o legado que eu vou deixar, né? Qual é o legado? Eu recebi o chamado e eu não, essa força interna, e eu realmente amarelei, eu fiquei lá em cima do muro, seja como for o chamado, qual área, qual situação, o que realmente faz a gente levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Nós temos responsabilidades, né? Principalmente de estar curando as nossas feridas, nossos emaranhados aqui, desse sistema, que a gente lida muito com essa parte espiritual também, energética, e, ao mesmo tempo, como eu estou agindo como cidadão também, porque eu também sou, né, as pessoas são mães, são pais, enfim, né? E aí a gente pode entrar, inclusive, nessa questão do perigo mesmo, né, de que eles estão querendo implantar nas agendas de nova ordem mundial, essas questões aí, justamente que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo, né? E essa questão é muito importante da celeuma política, porque assim, a gente sabe que tem algumas pecinhas também tentando fazer alguma coisa ali, mas o povo fica nessas caixas em que você não consegue ver o erro dentro da própria caixa. É todo mundo, tipo assim, entra na caixa e não sai, fica cego, seja qual dos lados, sendo que você tem como você trabalhar junto com tudo, né? E é justamente parte da agenda, né? É justamente dividir para conquistar é uma das coisas que eles fazem. Trazer o caos e a solução é uma das coisas que eles fazem. E a gente não enxerga isso quando entra nas caixas, seja religião, seja política, seja de educação, seja de profissão, faculdade, principalmente você vai para a faculdade, meu Deus, hoje em dia você sai totalmente cheio das agendas, tudo bichado. É complicado. Lembro que eu estava falando com você, né, Dani, sobre como... Eu me refiro a nós, pessoas que têm alguma influência, que atendem outras pessoas, ou professores, pessoas que dão aula, ou simplesmente donas de casas, pessoas que têm o coração puro, que têm essa autenticidade, isso que a Márcia traz, com tanta nitidez, né, com tanta verdade. E como equilibrar assim a nossa fragilidade, porque somos frágeis também. Como equilibrar isso, né? E não retroceder por medo, por fraqueza, muitas vezes, né?
e às vezes até por pressão da própria família. Então, realmente é uma coragem. Eu digo que é uma honra estar te recebendo aqui hoje, Márcia. Quero reforçar a gratidão aqui do Centro de Estudos Fênix, das pessoas assim que são muitas, né, que te seguem. Então, agradecer pela tua autenticidade, né? Mais uma vez, você está aqui firme. Eu sei que você está cansada, que a semana foi puxada, que não está fácil. E eu espero que você tenha tomado um fôlego agora. E passo a palavra para você aí para falar, então. Sim, Agora, Alcione, trazer o sim. tema. Eu estou lendo também aqui os comentários das pessoas que nós estamos juntos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui juntos, porque é isso, a cada transmissão que a gente faz, né? Quando eu faço no meu perfilzinho e quando eu participo com quem me chama, a intenção é essa, é nós sairmos desse vídeo, cada um com alguma sensação assim, ó, eu vou lá, eu vou fazer a minha parte, eu vou... E é isso que nós precisamos fazer. Está aí o Loivo. O Loivo é certamente uma das pessoas assim que no meio desse caminho eu conheci e que hoje em dia assim a gente não precisa nem se falar. Ele já sabe o que ele tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, e quando a gente se manda mensagem é só para dizer tu já fez, tu já foi. Então, assim, é esse tipo de coisa que é o que a gente quer, e foi isso que nós construímos. Então, Dani, Alcione, as pessoas todas que estão nos ouvindo aqui, quando nós começamos esse combate à Agenda 2030, lá em... Porque, assim, ó, que eu não me lembro se nas outras vezes a gente falou aqui. A Agenda 2030 é assim, ela foi criada em 2015 na Conferência da ONU, publicada em 2016, e ela é a Agenda 2020-2030. Ela foi criada porque é 10 anos, né? Eles sempre relançam com a ideia de 10 anos. Por isso que a Covid foi lançada no final de 2019, início de 2020, porque a Covid é o estupim para poder acontecer o problema, para serem feitas as adaptações nos países, e aqui no Brasil, né, no nosso país, no estado e nos municípios, para que até 2030 eles implantem o projeto. Mas é importante também nós entendermos, porque pode ser que venha aqui alguém agora criticar e dizer que a Agenda 2030 ela não vai ser implantada só entre 20 e 30. Não, é lógico que não. Vem sendo implantado há muito tempo. Ela vai ser... O que eles querem é finalizar ela nesse período. Por exemplo, se a gente pegar a água, um dos principais objetivos dessa transformação que eles querem fazer conosco, que daí entra, eu vou fazer o tempo todo a ilusão do primeiro mundo com o que é destruição. Então, eles querem dizer assim agora, né? Que eles vão levar o Brasil para um patamar superior de desenvolvimento. Pensa, né, a meta, por exemplo, da Agenda 2030 para a água, que até 2000, eles passaram para 2033, porque não deram conta, que até 2033, todo o Brasil tem que ter água encanada e saneamento básico, ou seja, esgoto tratado. Tchê, pelo amor de Deus, não vão fazer. E não vão fazer por quê? Primeiro, porque nós já pagamos por saneamento há quanto tempo e não fizeram? Segundo, nós não podemos permitir que eles façam esse controle da água, que é o que nós estamos enfrentando aqui. Olha, lá em 2020, enquanto nós estávamos, a maioria tentando se defender daquela doença infame e uma boa parte brigando, o governo da época e o Congresso da época criaram as leis para privatização, para finalizar a privatização da água, que é o marco do saneamento. O marco legal do saneamento foi criado em 15 de julho de 2020, foi quando foi publicado pelo governo federal. E dali saiu esta farsa de que até 2030 todo mundo tem que tomar água no cano. E é o que eu sempre digo, eu tenho dito para as pessoas aqui isso. Se as pessoas quiserem tomar esta água do cano, esta água que eles dizem que é tratada,
é um sinal de que eles vão ter atingido o objetivo de o que eles não contaminam nos alimentos, eles vão contaminar no ar. E o que eles não contaminarem no ar, eles vão contaminar na água. Para deixar as pessoas assim, adoecidas, lesadas, do jeito que boa parte, inclusive, já está, porque tem gente que não é possível que esteja em sã consciência. Então, nós, se não quisermos perder tudo que nós temos, nós não podemos permitir que eles tenham esse controle da água. Eles não podem ter esse êxito. E olha só, além dessa história de quererem encanar água para todo mundo até 2030, eles querem fazer o esgoto encanado também. E aí, olha só, pode ser que tenha gente que diga assim, nossa, mas ela não quer o esgoto encanado. É lógico que não. É lógico que eu não quero o esgoto encanado, sabe por quê? Porque eles vão encanar os venenos, porque o nosso esgoto, da maior parte das pessoas, não é mais um lixo saudável. As pessoas, assim, quase todo mundo toma remédio sistemático. Vocês dois são terapeutas. As pessoas tomam remédio para qualquer coisa, para tudo que é coisa. Tem gente que hoje em dia não come mais, que o alimento é remédio. E quem compra tudo não é mais alimento, são produtos químicos. Então, se for feito esse encanamento todo do esgoto, ele vai desembocar nos rios, nas vertentes, e vai poluir toda a água e vai contaminar toda a água. Se nós, quem é aqui, se nós, o que eu vendo? O que eu vendo para mim, faço a venda para mim e faço a venda para quem está junto comigo. Que a gente coma as coisas naturais, que a gente tome a água o mais natural possível, que tente se salvar dessa poluição toda que eles jogam aí no ar, e que o nosso esgoto seja, quem mora em casa, por exemplo, que tenha a fossa. Porque é isso. Eles não querem mais que nós tenhamos a fossa. Eles querem encanar, está aqui, município de Farroupilha, um caos. Está um caos no bairro Cinquentenário, no Nova Vicenza, em Farroupilha, porque eles começaram agora a destruir o que tinha de fossas das casas das pessoas para encanar tudo, para criarem uma estação de tratamento, que até agora, até onde eu sei, não foi criada, ou pelo menos não está completa, e aí nós vamos ter o caos do esgoto. Daqui a pouco nós vamos ter merda a céu aberto, literalmente. E se por um acaso eles conseguirem encanar essas casas todas, é desnecessário. Por que é que as pessoas estão aceitando? E isso está acontecendo, Alcione, Dani, no Brasil inteiro, porque isso é meta do marco do saneamento que foi sancionada em 15 de julho de 2020 pelo governo federal, depois de ter sido aprovado às pressas pelo Congresso Brasileiro durante a Covid-19, enquanto o Mandetta enrolava todo mundo a tarde inteira com aquelas transmissões ao vivo, enganando as pessoas com a farsa da Covid-19, porque é uma farsa, e eu não estou negando a doença, tem sim não é uma doença, é um chip, a doença, vamos falar assim para as pessoas entenderem, não é uma doença, é um chip, um negócio tecnológico, ele existiu sim, a doença existiu sim, mas é uma doença estratégica, era um produto, para enquanto o Mandetta, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Damares ficaram lá. Por que eu estou falando desses ministros? Porque eles eram os ministros da época. Enquanto eles ficaram lá dizendo que eles estavam combatendo a Covid-19, ou na economia, ou na segurança, vocês não lembram do Sérgio Moro, responsável pela segurança, a apreensão toda que tinha, o policiamento todo que teve para cima de nós, vocês lembram disso? Quem é que esqueceu disso? Então, enquanto nós estávamos lá tentando se salvar daquela doença, o que queriam era justamente manter nós, o povo, entretido, para que o Congresso brasileiro fosse aprovando as leis todas para entregar as nossas terras, as nossas águas,
a nossa água, a nossa energia, tudo que nós temos, e aí nós estarmos hoje nesse momento trágico que nós estamos vivendo, que é isso. Quem ainda não entendeu o foco central da Agenda 2030 é a tomada das energias. E as energias o que nós temos, por exemplo, de gás, de petróleo e tal, e a água, que é por isso que eles demonizam o petróleo, por isso que eles demonizam os combustíveis que eles chamam de fósseis, e dizem que os combustíveis fósseis são os responsáveis pelo aquecimento global. E aí o aquecimento global é o que causa as mudanças climáticas. E que para reverter as mudanças climáticas tem que ser trocado esses combustíveis por supostos combustíveis limpos. O que são os combustíveis limpos? Tudo à base de água, de ar, de vento e de sol. Vocês entenderam? Ar, água, vento. Opa, vento está junto com ar, enfim, tira o ar. É que não dá para tirar o ar de vento, porque o ar tem uma outra ideia que é a pulverização. Mas vou pegar só o vento e o sol. Então, essa transformação que eles querem fazer é às custas de nós entregarmos a nossa vida na mão deles, principalmente deixando de produzir os nossos alimentos. É isso que é o central da Agenda 2030. Alcione, quem me conheceu, Dani, lá em 2020, vai lembrar que eu dizia assim, ó, quando as pessoas vinham, porque lá em 2020 tinha uma turma que falava do aquecimento global e da Covid-19, e tinha uma outra turma que falava da linguagem neutra, vocês lembram? O grande auge do tal do combate não foi ali da linguagem neutra e da... Como é que é de gênero? Que agora eu tenho tanto nojo desses assuntos que eu não repito e daí eu me esqueci. Mas, enfim, a situação de gênero, vocês lembram? A turma da direita... Lembramos, sim, porque isso foi para distrair, foi mais um artifício, né? Foi, exatamente. Então, a turma da direita se agarrava dizendo que a esquerda queria acabar com as crianças pela linguagem neutra, me lembrei agora, pela igualdade de gênero, não sei o que, ficaram só naquela ladainha ali. E a esquerda só no outro lado ali o tempo todo. Aquecimento global, remédio, vocês lembram? Era só isso, foi só isso. E foi ali que eu anotei, eu pensei, meu Deus do céu, esse negócio está tudo errado, enquanto esse povo está só nisso aqui. Aí eu via isso, a nossa água sendo entregada, as nossas terras, o Congresso, o Senado aprovou naquele momento a possibilidade de ser vendido as terras brasileiras para estrangeiro. Eu me lembro quando eu via aquelas notícias, a gente pensava, meu Deus, como é que a gente faz para atacar isso aqui? E a gente não dá conta de atacar tanta coisa que foi durante aquele período de distração. E aí era isso. Porque na Agenda 2030, eu não estou com ela aqui agora comigo, mas eu já decorei, eu já sei de cor e salteado. Eu já falei várias vezes. Ela tem 17 objetivos. Tem vários deles, eu vou me lembrar de alguns. É o 4, que é o da educação, o 5, que é da igualdade de gênero, toda a situação da sexualização infantil, mas dessa supervalorização da mulher em detrimento da diminuição, da destruição do homem, com essa ideia de dizerem que o homem é machista e tal, e que as mulheres, coitadinhas de nós estamos tão fraquinhas. Então tá, né? Aquela coisa toda, aquela inversão que foram fazendo. E eu não estou querendo dizer que não existe homens que batem em mulher, eu não estou falando disso. Isso é resultado dessa confusão. Conseguiram criar esse ambiente propício para... E eles comentam os dois lados, né? A gente sabe que tem, que a gente tem que permear, porque nem todo mundo, não é tudo tipo caixa, né? Você tem que saber lidar com as situações, vai ter confusão, você vê, por isso que eles conseguem introduzir as coisas, porque o pessoal fica nas distrações, nas caixas. Exatamente. Né? E não percebem exatamente o que está acontecendo por detrás, né? Muitos não enxergam, né? Isso, Dani. E aí assim, ó, por exemplo,
Eu estava aqui agora há pouco falando com 5, 6 homens. Eu digo para os homens, quem tem que fazer as coisas são vocês. Eu, no máximo, vou dar suporte. São vocês que têm que fazer. Porque eu tenho muito claro isso. Hoje em dia, na guerra que nós estamos, é lógico que todos... E é por isso que eu estou aqui, por exemplo. Mas eu tenho bem claro a importância dos homens e a importância de respeitar os homens nesse sentido. Demonstrar para eles o quanto eles são importantes. Porque eu, por exemplo, como eu tenho uma voz, eu estou dizendo forte, de alta mesmo, né? De chegar gritando mesmo, porque né? As pessoas me disseram de um tempo para cá que eu só grito. Então eu tive que assimilar que eu sou... Porque a minha voz é forte. Então, dependendo da pessoa com quem eu for falar, ela vai se intimidar. Então, quando eu vou falar com os homens, eu sempre digo, vamos lá. Se tu não era forte, a partir de agora tem que ser. E a gente precisa de todo mundo aqui fortalecido. Porque é isso. Nós não podemos competir uns com os outros. O Alcione não é meu inimigo, a Dani não é minha inimiga. Só vai ser minha inimiga se ficar defendendo esse crime organizado, ao contrário de nós lutarmos juntos. E então, para mim, é muito claro, eu gosto muito e faço muito, assim, fortalecer os homens que estamos juntos, para a gente andar junto, porque a importância dos homens justamente para não destruírem. Porque dependendo do ambiente que nós tivermos hoje, se o homem quiser falar, vai ser taxado de 50 mil coisas. E aí nós temos essa certa vantagem, que nós parece que podemos fazer quase tudo e parece que é permitido para nós, as mulheres. Depende do lado que você defende. Esse que aí entra de novo. Se você é mulher e é do lado contrário dessa agenda, você é massacrada. E assim vai. Então, é complicado. Márcia, mas o que você está trazendo é muito coerente, sim. É importante que as pessoas escutam e olhem, tenham a coragem, né, de olhar para si. Tanto que essa perspectiva, essa visão de educação, ela tem que ter uma relação com a pessoa se olhar no espelho, né, e enxergar algumas coisas que ela pode perceber, que ela pode mudar, pensar em cooperação, em união, né, de homens, né, e mulheres para um mesmo foco, um mesmo objetivo. Mas o que eu quero te perguntar é assim, eu sei que você tem conexão, contato com pessoas também despertas e que estão nesse movimento libertário maior em outros países. Se olharmos para o cenário aqui, Brasil, Espanha, Portugal, mais algum outro país, como é que você percebe que ainda há mais tempo, ou mais chance, entre aspas, no Brasil, porque o Brasil é maior, ou isso piora a situação? Tem algum país que tá muito pior? Você pode trazer alguma coisa a esse respeito? Por exemplo, Espanha ou Portugal, ou algum outro país que você tem contato? Assim, Alcione. Depois eu quero terminar aquela história ali dos objetivos da agenda. Mas vamos primeiro responder a tua pergunta. Tá. O que eu vejo? A situação, eu vejo que a situação ela é muito parecida entre os países. Acho que não dá para dizer. A diferença é a história do primeiro mundo, justamente, porque aí é que mora a farsa. Aí é que mora a armadilha. Se a gente pegar, por exemplo, os países que são ditos de primeiro mundo, os que são ditos desenvolvidos, o que eles chamam de países desenvolvidos, essa tropa de maldito aí que implanta a Agenda 2030, que até 2030 eles querem transformar a nossa vida. Eu espero que todo mundo já tenha entendido isso. Esses países, eles já tiveram, na sua imensa maioria, esta parte rural, essa parte da vida simples, da vida autônoma, destruída. Isso já está destruído. Se a gente pegar esses países que eu citei antes, que foram os países que me levaram a fazer o vídeo, que está lá no meu canal, que foi o que me levou nós a botarmos esse título, Primeiro Mundo ou Destruição, ou seja, até quero reforçar aqui, a nossa ideia foi assim, isso é primeiro mundo ou isso é destruição? É isso que a gente quer que as pessoas entendam.
De primeiro mundo, isso não tem nada. Se isso é primeiro mundo, então eu quero ser quinto mundo. Terceiro ainda é demais. Eu quero estar lá no quinto. E aí, Alcione, assim, ó, se a gente pegar, por exemplo, Portugal, assim, eu não sei mais o que eles conseguiram, o que eles vão conseguir salvar do país. Já não tem mais. Eu sigo conversando com os meus amigos portugueses, um português igual a mim, que queria o país dele intacto, do jeito que era há 40 anos, está completamente desacorçoado, porque não tem mais. Foi atraído para Portugal aquela situação de imigração de todos os lados, gente de todos os Na Europa inteira. cantos, exato, brasileiros. Tem português que odeia o Brasil por causa da quantidade de brasileiro que está lá e das esculhambações que os brasileiros estão fazendo lá. Eu confesso para vocês que eu deixei de seguir alguns canais portugueses porque eu estava me sentindo mal com o jeito que eles estavam tratando, do jeito que eles tratam nós, por causa desse desgraçado brasileiro, me desculpe falar assim, mas são um bando de desgraçado, que foram para lá e estão lá esculhambando o país deles, e aí eles chamam nós todos, os brasileiros, de um monte de coisas. Márcia, eu morei 20 anos nos Estados Unidos. E realmente, você, não são todos, não generalizando, mas tem muito brasileiro que faz uma fama terrível. Às vezes a gente tinha realmente que selecionar muito e realmente não ficar perto da comunidade, porque realmente é isso mesmo. E daí acaba que tem as retaliações por causa disso mesmo, porque realmente vai e não tem respeito nenhum pelo local, né? E leva do jeito que tem que ser, impõe as coisas do jeito que tem, enfim, não é generalizando também, né? Mas em nenhum lugar, mas infelizmente tem isso, né? E aí, então, a gente falou de Portugal, né? Que me parece que desses países aí, que eu tenho bastante contato, deve ser o mais avançado na destruição. Embora, por um outro lado, o mais destruído, sem dúvida, é a Espanha. Na Espanha, eles destruíram a água dos espanhóis, eles destruíram a agricultura dos espanhóis, eles destruíram a produção de gado dos espanhóis. Tá assim, ó, tá uma tragédia. Lá é bem claro aquela história assim, ó, destruíram as produções, por exemplo, de oliveira para botar placas solares. Lá é claro. Destruíram, botaram fogo ou destruíram com tempestades, e aí em cima veio uma planta de energia solar. Aí veio uma outra planta de alguma outra dessas farsas de energias aí. Então, assim, é muito difícil dizer fora aquela empresa que a gente conhece, né? Que acabou com o agro caseiro mesmo lá, daqueles pequenos agricultores, na Europa inteira e nos Estados Unidos também. Sim, é. E aí é que tá, ó, por exemplo, a Itália está no mesmo processo. A França já foi. Acho que todo mundo sabe que a França já foi. Tanto é que os franceses, eu acompanho um grupo de produtores franceses, eu faço parte do grupo, eu gosto muito de acompanhar, e eles também, inclusive assim, aquela retaliação que eles fizeram no final do ano passado e no começo desse ano contra os produtos do Mercosul, foi muito porque assim, o que eles disseram? Não, chega, nós não queremos mais o produto brasileiro. Porque aí é que tá, ó, esse é um elemento da farsa do primeiro mundo. Vou aproveitar agora aqui um pouquinho que eu posso saber de administração. Esta farsa do primeiro mundo, de tudo quererem exportar, que nós temos que produzir muito para exportar, isso é a maior armadilha que tem. Aí os franceses, do que disseram? Chega! Nós não queremos produto brasileiro. Eles disseram, e eu vou dizer, eu apoiei. Apoio sim, porque eu também não quero que venha de lá. O que eu quero? Eu produzo, a Alcione produz, a Dani produz, quem está em casa aqui vai produzir também.
E aí todos nós sabemos a origem dos nossos produtos, que é isso que está faltando as pessoas entenderem. E eles têm um grupo forte de franceses fazendo esse enfrentamento. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar ali os perfis deles, se vocês quiserem acompanhar. Eles voltaram a plantar e a criar os animais e tal, porque eles querem os alimentos deles e não querem mais alimentos vindo do Mercosul. Que boa parte é nossa, e o que não é nosso, o resto é quase todo da Argentina. A maior parte é nossa. Então, assim, a França eles já levaram para o fundo do poço, acho que não preciso ficar explicando muito aqui, mas tem franceses fazendo o caminho ao contrário. E o que eu queria muito que nós fizéssemos era não chegar no fundo do poço. Para que é que nós temos que cometer o mesmo erro que os outros? Então, o que é que eu recomendaria nesse instante para as pessoas? Aqui, Alcione e Dani. Assim, ó, não vamos permitir que tirem nós da nossa vida analógica, simples, tradicional, aquela que nós temos autonomia para produzir. O nosso poço, se tu mora em casa, nós temos casa, eu tenho um apartamento e estou nele nesse momento, mas nós temos casa aqui também da nossa família, e a nossa casa tem fossa. Eu não quero que a fossa da nossa casa seja obrigada a ser encanada no encanamento ali da rede de esgoto, do esquema, do objetivo 6 da Agenda 2030 da ONU. Não quero, porque a nossa fossa, ela é, sim, ela é menos prejudicial para o conjunto todo, com certeza. Então, é isso que nós precisamos produzir os nossos alimentos, nós temos essa preguiça de querer receber tudo em casa, receber tudo pronto, porque o que querem, essa destruição que está sendo feita com essa manipulação do clima, que está no mais alto grau de destruição, é para inviabilizar totalmente a produção, eles dizerem que os produtos não podem mais ser assim, desenvolvidos por nós, para nós termos que comprar tudo. Qual é que é a notícia da semana passada? Que o governo lançou uma normativa de que a partir de agora não se pode mais criar galinha ao ar livre no Brasil. Vocês sabiam disso? Então, é isso. É exatamente isso. E eu me lembro de quando eu disse, lá atrás, dia 23 de maio de 2023, quando o presidente da República decretou a emergência sanitária, eu me lembro, tem um vídeo meu no meu canal. Eu fui lá e disse assim, ó, nós estamos começando um novo ciclo trágico, um novo problema, a nova pandemia. E foi isso. Era suposição da gripe aviária. Eles disseram que acharam uma ave morta no Espírito Santo, uma ave morta no litoral de São Paulo, vocês lembram? Foram 5 aves, uma ave morta no Rio de Janeiro, e depois teve uma aqui no Rio Grande do Sul, em Imbé. Foram 5 aves. E que eu tenho certeza que foi morta pela pulverização dos aviões. É como a farsa da dengue que está acontecendo agora, hoje, aqui, não me lembro se é Viamão ou Gravataí, não me lembro, até vou confirmar aqui agora se é Viamão ou Gravataí, que hoje, entre ontem e hoje, está o Exército Brasileiro construindo um hospital de campanha para a quantidade de dengue que tem no município. Por favor, é isso. Dengue não dá no teu vasinho nada. As pessoas aceitam isso. Que dengue dá no vasinho. Que vasinho, caramba? Sim, não é no vaso. Assim, ó, aonde que dá dengue? Vamos lá, abertamente falar, não é no teu vaso. Ou pulverizaram lá em cima com aqueles aviões, ou é com o tal com aquela fumaça que eles dizem que é para combater. Pelo amor de Deus, se eles dizem que é para combater, é por ali que eles estão contaminando. E cadê nós para enfrentar isso? Sou só eu? É quantos mais? Porque, Alcione, a partir do momento que tu me perguntou lá atrás, Márcia, quantas pessoas que estão com você hoje, que nós somos hoje junto? Muito, Alcione, nós já somos muito. Mas assim, ó, que efetivamente
trabalha e que faz, nós ainda somos muito poucos, porque as pessoas ainda... Porque assim, ó, eu entendo as pessoas. Porque quando a pessoa chega, por exemplo, e ela tem contato comigo, eu começo a dizer, ó, ela vem e diz, o mosquito, eu digo, é fabricado. Aí ela diz a enchente, é fabricada. O frio é fabricado. A pessoa, o quê? Tudo é fabricado? Eu sim, tudo é fabricado. Então, até a pessoa conseguir digerir tudo isso não é fácil. E aí, aquilo que eu falei no começo dessa nossa conversa aqui, aí tem uns que olham para mim e dizem assim, não, é demais, não vou aguentar, não tenho como, eu não vou aguentar. Porque não é todo mundo que é que nem aqui, ó, por exemplo, quem está aqui assistindo, que eu sei que passou por um processo duro de avançar. A Leonir. Tá aí, Leonir? Se manifeste aí, por exemplo, por favor, no chat. A Leonir foi uma, que quando nós começamos essa coisa errada, tu só dizia, meu Deus, mas nós vamos conseguir. Mas, meu Deus, por onde que a gente começa? O que eu dizia? Uma coisa por vez. Não sofre por antecipação. Faz o que tu consegue. Não deixa de batalhar porque tu não sabe tudo. Eu não sabia quase nada do que eu sei. Em 4 anos eu avancei 40 anos. Em 4 anos eu avancei uns 40 anos. Mas eu tive que juntar as coisas e que, assim, ó, olhar para os lados e dizer, bora. Então, Alcione, Dani, nós temos que nos preparar com essa força, porque ainda dá para impedir, mas para impedir que se complete esse negócio, desta farsa de primeiro mundo, porque estão conduzindo o Brasil dizendo que nós temos que avançar para o primeiro mundo. Dizem aqui para nós, no Rio Grande do Sul, que nós somos um estado atrasado. Na verdade, nós não somos atrasados, nós somos avançadíssimo, porque num estado que produz absolutamente tudo, uma família, eu sou de uma família que produzia até pouco tempo absolutamente tudo. Hoje nem a minha família não produz mais absolutamente tudo. Já tem coisas que nós também temos que comprar. Mas a minha família produzia absolutamente tudo. Tu quer coisa mais rica do que isso? Tu quer coisa... Isso é riqueza. Riqueza não é esta farsa de dinheiro. Riqueza não é esta imundícia desse Pix. Riqueza não é esta imundícia de tu ter cartão de crédito com limite, que eu vejo um bando de idiota hoje. Falar em limite de cartão de crédito é a maior idiotice que a pessoa tem. A riqueza é tu ter a galinha no teu pátio e poder criar galinha, que agora nós estamos impedidos de criar galinha solta. A riqueza é tu ter o ovo da galinha para comer. Riqueza é tu ter o leite da vaca para tomar. Leite, sim, tem gente que vive com essa folia de... Ai, não toma leite. Bom, eu respeito, mas não venha para cima de mim com essa farsa de que não pode tomar leite. Enfim, de comer a carne direta do pátio da vaca que comeu na tua grama, que tu sabe de onde que veio essa vaca, e não é uma vaca fabricada no laboratório. Não é uma farsa de carne fabricada no laboratório. E aí nós somos primeiríssimo mundo. E o que estão querendo dizer para o Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul está aceitando? Que o Rio Grande do Sul é atrasado, que o Brasil é atrasado, que tem que botar inteligência artificial em tudo, que tem que botar cercamento eletrônico em tudo, que tem que substituir todas as pessoas por máquina, que tem que substituir todas as coisas da nossa força de trabalho por inteligência artificial. Está aqui, ó. Eu estou hoje estressada. Acabei de escutar na maior rádio aqui de Farroupilha, uma das maiores, porque não é a maior, Farroupilha tem 2 rádios grandíssimas, 2 idiotas, um deles é vice-prefeito de um município vizinho, eu só vou falar isso para não me incomodar com essas imundícias, falando o tempo todo em transformar a Serra Gaúcha numa coisa moderníssima, depois de uma viagem que eles fizeram para Taiwan, que aí eles foram lá e eles viram que tem um sistema integrado, que na hora que a pessoa cai num hospital, já recebe uma informação na inteligência artificial, e as sinaleiras se fecham automaticamente, e a ambulância vai andando e vai fechando as sinaleiras, até a pessoa chegar no hospital. Mas que tipo de adestramento é esse negócio? E que vai chegar na casa da pessoa, se a pessoa cometer uma infração na rua, ela vai ser notificada por um drone. Tá isso, eu ouvi hoje numa rádio aqui de Farroupilha. Uns idiotas, imbecis, tudo, Dani. Se a gente soubesse que seria para o bem maior, que não teria ninguém controlando para a nossa maldade, né? Poderia até ser, mas a gente sabe que o que está por detrás
né, disso tudo, e que é tudo isso vai levar a esse tipo de controle, enfim, É, como é, Dani, né? tira a autonomia das pessoas, as pessoas não raciocinam mais. Não vive mais, não, né? É aquela coisa de tá todo mundo alienado, doente, e achando que tá Exato. tudo bem. não é fácil, não é fácil. Estava falando isso com a Dani também. Ver uma luz no fim do túnel, no sentido de que tem saída, né? Então, onde é que a gente encontra a força? Em algo que também não está nas religiões, que também é ilusão. É Com algo que certeza. está na nossa essência. Pode ser até, se você quiser chamar de mistério, a origem de Essa onde força, né, que vem essa das força, entranhas. exatamente. Exatamente, que daí entra todo esse aspecto aí de restaurar aquilo que a Márcia fala que é o antigo, mas que na verdade é o verdadeiro. É aquilo que tentam esconder do humano, que é essa fortaleza, né? Eu diria assim que humanidade não é o coletivo do humano. Humanidade é um valor que está ainda oprimido, reprimido. Quando esse valor florescer, o valor da humanidade, o humano vai saber a força que tem. E não dá para chamar de é povo. É só uma palavra. A força que o povo tem. E discurso, a gente está cheio saturado de discurso, de falácia. O que precisa é haver união, então, nesse aspecto de um sentir a espontaneidade, aquilo que é genuíno do outro ser, né? Que isso é uma coisa difícil, eu sei que parece até uma coisa visionária, mas que mais pessoas consigam entender o que está por trás, né, disso Exato. tudo e encontrar alguma maneira que não vai conseguir fazer tudo, mas faz uma partezinha, um pouco que seja, né? Ou perguntar para alguém que já tem um domínio maior e sabe como articular, o que eu posso te ajudar, o que eu posso fortalecer aí para a gente expandir esse contingente aí que a Márcia disse que está aumentando, sim, eu sinto isso, né? Mas ainda falta, é preciso mais pessoas pegarem juntos, né, Márcia? Eu não sei de que modo poderíamos, né, criar Posso dar um sem ganchinho, sermos Alcione? cancelados, né, Dani? Eu não sei Isso, se eu quero você dar um gancho justamente no que você tá. está falando aí, que é justamente o Greg Braden, né, Braden, enfim. Eu gosto muito dos estudos dele, né? Dessa questão que ele traz justamente essa questão que eles estão tentando desumanizar a gente. Eles estão tentando, né, com essa coisa de transhumanismo, tirar a humanidade da gente. E você vê hoje as pessoas assim zumbizadas mesmo nas agendas, em todas as agendas, e doentes, né? E ele fala justamente para resgatar essa essência interna. Por que eles fazem de tudo para tirar essa consciência, essa conexão com a consciência maior nossa? Por quê? Da onde vem essa força interna da Márcia? Da onde vem a força interna da gente de estar realmente acordando e enxergando alguma coisa que as pessoas não estão conseguindo enxergar? Então, é o que ele traz, justamente essa essência, essa conexão do nosso, pode chamar alma, espírito, sei lá, que a gente tem que entender que tudo que é feito, essas engenharias todas, porque a água já tem esse tratamento de anos de flúor na água, de realmente, e que vai tanto, a pessoa fica passiva, ela fica inerte, ela fica lenta, entendeu? Então tem todas essas engenharias já que existe, né, nesse processo, justamente por quê? Para a gente não acordar, para a gente não enxergar, né? Então, o trabalho que a gente, inclusive, tem feito na PEN, com técnicas e tudo, é justamente retomar esse poder interno, essa força, as ferramentas para que a gente possa tirar esse véu dos nossos olhos e realmente enxergar a realidade e ver qual é o nosso papel, afinal de contas, o que eu estou aqui fazendo o quê, né? Vegetando, né, indo para o abate,
Então, é isso que ele traz muito isso. Eu gosto muito dos insights dele. É, enfim, eu já vou lembrar da minha pergunta para você, mas vocês podem entrarem aí, que eu Muito vou bom, lembrar que tinha uma pergunta em Dani, seguida. que você trouxe contribuiu bastante, para dar um fôlego para a Márcia também, porque não é fácil. Márcia está contigo de novo. Então, o que eu não completei antes, que eu acho que é importante nós completarmos, eu falei daqueles objetivos, então, da Agenda 2030, que são os objetivos que são usados pela dita esquerda para justamente provocar a tal da direita, e daí a direita tinha o quê? A direita tinha isso, a privatização da água, a privatização da luz, a privatização das estradas, essa coisarada toda. E aí está lá, objetivo 6, 7, 9, 11, o objetivo, essa história da briga do agro, o tal do de agronegócio, contra, né? Porque a dita esquerda, ela combate essa outra ponta aí, né? Então é aquilo, a Agenda 2030 ela tem os dois polos por causa disso. E aí nós ficamos no meio desse caminho todo, perdendo tudo enquanto esse povo briga. E na hora das votações, todos eles votaram a favor dessas coisaradas tudo. Porque, por exemplo, se nós pegarmos, né, a tal da direita diz que é contra o feminismo, mas foram eles, aprovaram todos juntos um monte de leis que torna nós, as mulheres, uns monstros. E aí? E aí? Né? Porque tem muita gente que não entendeu isso ainda. E mais do que isso também não vou explicar, porque eu acho que cada um tem que estudar. Outra coisa, o que seria da direita? Se a esquerda fosse contra realmente a entrega da água, a entrega da luz, a entrega das estradas, por que é que votam a favor do mercado de carbono? Por que é que a esquerda ajudou a construir todo o entreguismo dos nossos alimentos? Quem é que efetivou a entrega dos nossos alimentos para esta coisa? Foram todos eles. Eles votaram todos juntos. Então, o que a gente tem que fazer, né? Que eu penso que vocês dois levantaram aí, e eu acho que dá para nós falarmos, até para as pessoas que estão nos acompanhando, entenderem que essa parte que temos até agora é meio que uma coisa de diagnóstico. Assim, nós estamos juntos aqui, um diagnóstico, e agora vamos dizer o que é que nós temos que fazer juntos. O que nós temos que fazer é assim, ó, ok, o Congresso brasileiro já aprovou todas as leis. O que eles não tinham aprovado entre 2020 e 2021, eles aprovaram em 23 e 24, que foi durante a seca e a enchente. Eu me lembro, Alcione, quando eu gritei aqui, eu gritei mesmo, porque tem que gritar, porque não tem outro jeito, porque não é possível que as pessoas não entendam. Quando eu gritei aqui que foi decretado no Rio Grande do Sul situação de calamidade pública, nós estávamos, eu não me lembro mais que mês, tá? Acho que era agosto. É muita coisa, então eu não vou me lembrar certinho, mas não importa muito o mês. Mas digamos que nós estávamos em agosto, julho ou agosto de 2024. E o Congresso brasileiro, com urgência, em regime de urgência, votaram situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro. Eu me levantei, ouvi aquilo pelo rádio, eu entrei em contato com o senador Reis e eu disse, pelo amor de Deus, senador, vocês têm que impedir isso aqui. E, na verdade, já tinham votado, não adiantava mais. E daí ele me disse, mas Márcia, e aí aquilo, uma ingenuidade, sabe? Mas Márcia, o Rio Grande do Sul foi destruído com a seca, o que não foi destruído com a seca foi com a enchente. Eu disse, mas está aí o problema, homem. Destruíram, e quando vocês assinam o projeto de calamidade pública, vocês estão dando aval para dizer assim, ó, terminem de completar a destruição. Por que isso? Porque eu tenho questionado esse prefeito por aí, eu digo assim, ó, por que é que a calamidade pública só serve para vocês usarem o dinheiro nosso? Por que é que calamidade pública não serve para ter nosso? Eles têm pensado, não é que é verdade?
Porque é isso, turma. Então, o que nós temos que fazer agora? Eles aprovaram tudo conosco distraído, ou ligando, ou distraído. O que nós temos que fazer agora? Começar a reverter. O que nós fizemos aqui? Fizemos uma audiência pública, chamamos meio mundo e dissemos, nós queremos a revogação desta lei. Só que a partir do momento que a gente quer a revogação, tem que estar todo mundo junto, não adianta ficar só eu. Então, assim, ó, queremos a revogação da lei que privatizou a água, queremos a revogação da lei que privatizou as estradas, queremos a revogação da lei que privatizou a luz. Todos nós temos que querer e temos que ir para cima e começar a reverter isso. Porque senão, até 2030, nós vamos estar sendo proibidos de tomar água do jeito que nós queremos, proibidos de produzir qualquer tipo de alimento, proibido de criar galinha, proibido de comer os alimentos realmente nos alimentos. Então, tem que começar cobrando dos vereadores, dos prefeitos, aquilo que eu já faço há anos, os outros vão ter que fazer também. E é fácil. Se a gente for nos 4 ou 5 no município, a gente consegue. Está aqui, não estou com o meu celular agora. Está aqui, ó. Hoje à tarde, eu recebi um convite da Câmara de Vereadores do nosso município para, na semana que vem, nós participarmos da reunião da Comissão do Meio Ambiente. Por quê? Porque nós fomos lá, eu e mais uns 5, 6, aquele dia nós estávamos em 12, não é mais fácil. Viu como nós somos bastante, Alcione? Nós estávamos em 12. Nós fomos da Câmara de Vereadores, a gente foi lá no gabinete do vereador e dissemos assim, ó, vereador, a gente quer uma reunião com... Fomos no gabinete dele, a gente quer uma reunião com o vereador. Eles olharam para nós com uma cara do tipo assim, os negacionistas querem uma reunião com o vereador. Daí eles riram, daí eu... E os negacionistas querem uma reunião. Aí vamos para a reunião. Nós temos que fazer isso. Cadê os outros? Todos os municípios têm que fazer. Tchê, tu tá no lado. A prefeitura é ali. A Câmara de Vereadores é ali. E tu não é capaz de ir falar com o vereador, caramba. É no município tem saída, que as coisas né, Márcia? Importante isso que você está trazendo agora. Eu quero só reforçar. Depois você continua. Muito importante. Até agora a gente falou de várias coisas, algumas são complexas, né? E até dão um desânimo, e às vezes quem está escutando e está compreendendo melhor agora. Mas tem saída. A Márcia está trazendo ações práticas, simples, fáceis, necessita, então, coragem, um número mínimo de pessoas, mas é importante, vocês que estão acompanhando aqui, compartilhem essa live, perguntem para a Márcia. Márcia também, dentro das possibilidades, também é acessível. Perguntem para quem souber orientar, mas não é uma coisa complicada, né, Márcia? Isso que você está trazendo agora é um roteiro, o que precisa é essa ação, sem medo, sem temor. Eu volto para ti de novo, porque aqui a gente está trazendo que tem jeito, tem solução. Tem muitos países que estão tão piores, o Brasil tem muito jeito ainda, tem muita saída, e é importante isso, importante. Volto para você, Márcia. Isso, Alcione. Olha, vamos reforçar esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo dá para muita gente fazer. Hoje à tarde, inclusive, eu recebi o contato de uma pessoa aqui do estado que disse: como é que vocês fizeram aquela audiência pública de segunda em Caxias do Sul? Porque foram vocês que pediram. Eu disse, sim, fomos nós. Um grupo de vereadores do município dizemos, não, chega esse negócio. Vamos pedir uma audiência pública aqui? Eles não querem, eles sozinhos não estão fazendo. Vamos pedir? Aí o que a gente fez? Elaboramos o documento justificando todos os problemas que estão acontecendo com o pedágio. Somos uns 200 e poucos, ou 300, mais ou menos, que assinamos o documento, e eu entrei em contato com o vereador, presidente da Comissão de Transporte, e disse, vereador, não dá mais. A situação dos pedágios está insustentável. Nós não queremos mais, nós queremos um debate. Estou com o documento pronto, assinatura de tantas pessoas, posso encaminhar o seu gabinete, o senhor providencia uma audiência pública? Pode me mandar. O vereador, na hora. Isso tem... Na hora. Você me manda, Márcia.
eu já tinha pronto, porque quando eu contatei ele, eu já tinha feito. Aí eu mandei para o vereador, nós queríamos no sábado, não deu. Porque, por que a gente queria no sábado? Porque a gente queria chamar todo o Estado para cá que fosse possível. Para quê? Justamente para as pessoas entenderem. Primeiro, para nós nos unirmos. Nós precisamos nos unir. Segundo, para os outros virem aqui acontecer o que aconteceu do outro município. Quando ele saiu daqui, eles lá fizeram, então eu também posso fazer. E aí, agora está todo mundo, Márcia, como é que eu posso fazer uma audiência pública? Hoje eu já ajudei 2. Se Deus quiser, agora os outros municípios começam a fazer. Então é isso. E olha só, o senhor me dá todo mundo que está junto aí. O que eu fiz? Peguei meu telefoninho, tá aí no YouTube, quem quiser. Aqui, esse perfil que eu apareço aqui, que eu vou dar um oi para todo mundo aqui agora, quem entrar por aqui, vai estar lá nesse perfil o vídeo que eu fiz ligando para os 31 deputados federais. Liguei lá e disse assim, olha, sou Márcia de Caxias do Sul, vocês receberam um convite aí para uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul? Não. Só um pouquinho que já estou te mandando de volta. Ah, recebi. Então tá, o deputado está convidado para vir em Caxias do Sul. Ele está convidado para vir em Caxias do Sul. E gravo e divulgo, porque daí o povo fica sabendo. E o ano que vem tem eleição, e essa turma quer se reeleger, vocês sabem como é que é. Sim, então, se pressionar... Sim. Teve um deputado federal que veio. E, na verdade, já teve outros que vieram também. Nós já tivemos vários deputados federais que vieram para o nosso convite. O senador Heinz já veio para o nosso convite. É o único, já veio. Aliás, está sempre junto conosco. É o único também que está sempre junto conosco. E outra coisa, uma pena que eu não tenho aqui comigo, mas tinha uns... dos vereadores de Caxias do Sul, estavam quase todos... E dos municípios vizinhos e de longe também tinha vários vereadores. Então, nós fizemos em Caxias do Sul, por iniciativa do povo, pessoas que nós estamos juntos, uma audiência pública, isso, para as pessoas entenderem que somos nós que temos que fazer, e não tem Sim. outro jeito. E aí, agora, é outra situação, aquela da Comissão do Meio Ambiente. No dia que nós resolvemos ir na Câmara de Vereadores pedir uma moção de repúdio contra os pedágios, eles aprovaram a moção de repúdio, nós saímos de lá, eu disse, agora a gente vai no gabinete do presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu quero conversar com ele. Pedi uma reunião. Aí fomos todos nós. E aí foi... Eu estou aqui no gabinete do vereador, representando esse pessoal que está aqui, mais uma outra turma que vocês sabem, se vocês quiserem eu posso trazer o documento assinado aqui. Nós somos no mínimo uns 500 já, porque naquele momento nós éramos só 200, porque não conseguia acionar todo mundo de uma hora para outra. E aí eu disse, nós queremos uma reunião. Qual é o assunto? Mudanças climáticas. Aí hoje à tarde está aqui, recebemos nós o convite dos vereadores de Caxias do Sul para participar da reunião. A semana que vem, tenho certeza que seremos muito bem recebidos. Tenho certeza que vamos fazer uma interação extremamente importante, porque, olha só, os municípios vão implantar sistema antigranizo. O mundo todo não quer mais saber daquela tecnologia e eles estão querendo implantar aqui. Os radares meteorológicos, sensor de não sei o quê, sensor de não sei o quê, sensor de não sei o quê. E ninguém fala dos prejuízos. E ninguém fala do problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos na reunião, pelo que eu entendo, eles vão nos escutar, nós vamos escutar eles vão escutar nós, e nós vamos argumentar. É assim que a gente tem feito. A gente foi na Assembleia Legislativa e conseguimos ser ouvido por praticamente todos os deputados. Se não foi por todos, foi por quase todos. E os que não nos ouviram, nos escutaram. Se vocês me entendem. Ficaram sabendo que a gente está lá, ficaram sabendo que nós saímos da covardia, do anonimato, e que nós estamos servindo de exemplo para os outros se levantarem. E é isso que todo mundo tem que fazer no seu município. E não dá nem para pensar naquela história assim, o senhor que tem alguém que diz, mas não sei como falar. Tchê, se tu não é mudo, tu sabe como falar assim, é só tu querer. É só tu querer. Porque tu não precisa saber tudo. Essa mania que as pessoas têm de querer saber tudo,
Se vocês quiserem saber tudo primeiro, para depois de querer falar com alguém, vocês nunca vão ver, porque tudo nunca. E aí nós temos que começar por isso aí. O que eu mencionei antes, os nossos municípios aqui estão um caos, eles querem botar tecnologia em tudo, inteligência artificial em tudo. Nós estamos sendo comandados por um bando de idiotas sem noção que só querem saber de tecnologia. Eles não querem saber de gente. E ali na frente nós vamos todo mundo se lascar. Então nós vamos deixar? Não, né? Não. Vamos lá, vamos se levantar e vamos todo mundo. E assim, ó, para mim, é básico. Hoje de manhã eu liguei no gabinete de um deputado, também divulguei aí, quem quiser que veja lá. Eu disse bem assim para o assessor, olha só, nós fizemos uma pesquisa sobre pedágio. E a pesquisa que nós temos, tudo bem, a amostra ainda é muito pequena, mas podemos replicar ela, a pesquisa. E estamos avançando com a pesquisa. Aonde a gente pergunta, para todos que a gente pergunta, fica em torno de mais do que 90% das pessoas não querem pedágio. Mais de 90% das pessoas não querem pedágio. Se nós não queremos pedágio e os deputados foram eleitos para nos representar, por que é que os deputados estão aceitando pedágio? Eles representam quem, afinal? 90% das pessoas não é suficiente? Mas aí, não faz a permissão sentido, nossa. Né? Não faz, Tânia. Não faz. Sim. E começa aí o controle, esse modo escravo que nós vivemos, é de baixo que a gente vai ter que consegue desmantelar, né? Então, assim, faz parte como cidadão, se a gente não quer o que a gente está vendo, de estar indo e realmente reivindicando essa questão. Importa se você está no meio religioso, se você está na espiritualidade, seja o quê, porque vai influenciar. Se eles realmente implantarem a todo vapor como eles querem, porque está ali, né? Aqui, lá, colar, está se juntando. Se eles realmente resolverem fazer, porque tem muitos que seguem a profecia religiosa que diz que tem que acontecer, isso daí, para mim, profecia, a gente tá para mudar ela, a gente não tem que estar obedecendo ela. Primeiro que já começa aí. E aí você fica esperando isso acontecer e ficando à mercê de uma nova ordem mundial, aí sei lá o quê, que sabe Deus o que eles têm em questões de transformar a gente num transhumanismo, que realmente é o objetivo final disso tudo, tirar nossa humanidade, tirar nossa vitalidade, né, e ser ali mais escravos ainda que somos, porque a gente sempre foi escravo aqui. Então, assim, isso para mim é o primeiro despertar, cara, da consciência, é você estar percebendo aonde você está inserido, né, e não mais aceitar esses abusos, né? Então, reforçar esse movimento. Existe uma saída, existe inclusive um passo a passo, e está muito mastigado agora. Vocês podem ir lá no canal da Márcia, também tem muitos conteúdos esclarecedores. É a revogação dessas leis e não permitir mais que elas avancem, mas precisa haver um movimento que já está havendo, mas precisa aumentar esse movimento e que sirva de exemplo para outros municípios. Pelo que eu estou entendendo, é o que a Márcia está trazendo, é exatamente isso. E não é uma coisa tão complicada, tão difícil. Tem como ser feito. E quanto maior mais aumentar esse movimento, mais vai ser respeitado. Porque, como a Márcia disse, vai ter eleições, eles querem ser... Como é que a gente... É um jeito de ir revertendo, e a gente vai vendo outras questões também, né? Mas essa é base. Isso aí é uma coisa bem pés no chão, né, Márcia? Que está resultando, que pode dar maior resultado. Para mim ficou muito claro isso agora. Uhum. Só me diz uma coisa, Dani, tem alguns momentos em que eu escuto o áudio da Márcia, ele fica meio truncado. Você está escutando bem?
quando a Márcia fala, Dani, Mas eu pensei que era dá umas minha internet, mas parece ser internet. Não sei se é a dela ou era minha. Eu alguns achei que era minha. momentos, Márcia, que trava um pouquinho a É. tua imagem. Eu não sei se tu tá com celular ou se tu tá com note, Eu tô no mas computador. às vezes dá umas travadas. A gente não tem sabe, internet. pode ser até o algoritmo, né? Quando vem um assunto assim, às vezes dá uma embaralhadinha. Mas, Vamos calar essa criatura. Vamos calar essa criatura. Tem que calar Vamos essas lá. criaturas. Vamos Não, lá. ótimo. Eu acho que a gente poderia aproveitar aqui, a Juliana trouxe, ó. Olha o que a Juliana está trazendo aqui, ó. Ó, aqui a promessa é tecnologia para o agricultor, pequeno agricultor. É isso. Eu já cansei de falar com os produtores. Essa idiotice de produtor querer tecnologia na roça, certo, não se lascar, não tem, é lógico. Não tem como dar certo esse negócio. As coisas não vai funcionar, e eu entendo. A gente tem escutado muito nesses últimos tempos essa ideia, não tem mão de obra, e aí para poder substituir a mão de obra precisa dessas tecnologias. Claro, a primeira coisa é aquilo que nós mencionamos antes. Querem que as pessoas tenham essa vontade de produzir para exportar ou vender, enfim, que seja. E aí, ao mesmo tempo, tem essa coisa desse desincentivo às pessoas a trabalharem, porque não, né? Tudo conspira ou as pessoas a querem ficar em casa e receber bolsa de tudo que é coisa, e enfim. E, além disso, a legislação que não ajuda em quase nada. Não ajuda. Pois é, está travando, eu não cheguei a ver aqui. E também não tem muito que eu possa fazer, porque, a princípio, deve ser a internet. E aí, então, o que acontece? O que eu vejo é que nós precisamos ir nessa situação. Nós precisamos batalhar a partir de agora para revogar todas essas leis. Agora, a lei do georreferenciamento. Todas as propriedades têm que fazer em georreferenciamento. O georreferenciamento vai mapear todas as nossas terras, vai mapear toda a nossa água, vai nos cercar de vez, vai nos escravizar de vez. Quando é que todo mundo vai dar para nós revogarmos a lei do georreferenciamento? Isso é para ontem. Nós precisamos fazer imediatamente. E eu quero, fechar esta parte com vocês, dizendo que cada um de nós precisa entender essa transformação que está acontecendo, esse novo jeito que querem para a nossa vida, e que começaram fazendo de uma forma impositiva que nós não aceitamos. Então, isso, não aceita. E depois começa esse movimento, como nós estamos dizendo. É tudo pela política que é importante. Pela religião, pelas religiões, adestram as pessoas. Amaciam as pessoas, fazem as pessoas acreditarem, fazem as pessoas acreditarem que elas têm que ficar esperando, porque tem que se completar bosta nenhuma. Não tem que se completar esperando nada. Que vai vir, que Jesus vai vir, nananã, outros que o extraterrestre vai vir em nave, vai não sei o quê. E, no fundo, a gente está indo para o abatedouro, né? E quem faz esse negócio é o político do teu município, do teu estado e do teu país. Então, largue mão desse adestramento, né? E vamos lá, vamos salvar nossa terra, vamos salvar a nossa vida, vamos fazer tudo que nós podemos, e eu acho que é bom, né? Eu, como tenho esse jeito, primeiro, como eu estou aqui, nós estamos falando de problemas sérios, então eu não vejo como que nós falaríamos num outro tom. E eu não concordo com aquelas pessoas que falam de problemas graves como esse rindo. Eu não sei como a gente vai entrar com gente que fica rindo. Então, eu quero pedir aí para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que tentem entender por esse ponto de vista, que nós temos que ser fortes. Se fortaleça. Se tu não está forte, fortaleça primeiro. Depois que tu estiver forte, vai junto. Outra coisa, não ultrapassa teu limite. Vai no teu limite. Eu não ultrapasso o meu limite. Eu vou até onde eu sei que eu posso.
Então, façamos todos nós isso. Vamos mais pessoas fazerem. Uma coisa que acontece muito, Dani, Alcione, as pessoas começam, eu recebo, assim, muitas solicitações, às vezes eu até, ultimamente, estou sendo meio restritiva, porque as pessoas vêm, falam eu perder tempo, eu fico ajudando, eu fico induzindo, elas me fazem eu perder um monte de tempo, dizendo que elas vão fazer, e depois não fazem nada, depois elas somem. Então, não me fazem eu perder tempo, né? Porque, assim, as pessoas perguntam, agora não tem mais perguntar, porque eu já bati tanto, mas bati tanto que pararam de me perguntar o que fazer. Não tem que perguntar o que fazer, eu já respondo assim, ó, se tu não sabe o que fazer, sai da minha frente. Por quê? Lá no meu canal, no YouTube, tá tudo o que a gente faz. Justamente para mostrar o que pode ser feito, a gente posta tudo lá. Então, assim, esses vadios, sem vontade, preguiçosos, que não são capazes de assistir um vídeo e pegar e fazer... Pode ver, eu estou sempre com a caneta na mão, ou um lápis e um caderno. Eu vou anotando, conforme eu vou anotando, e eu vou fazendo, porque é isso, hoje é uma tragédia, as pessoas têm tudo. Plante, colha, cozinha, mastiga, para elas engolirem. Então, daí não dá, né? Muito importante isso, Márcia. Então, vocês querem saber o que fazer, vão lá no canal da Márcia, estudem o assunto, né? Tenham essa humildade de aprender, de estudar, de pesquisar. E muito importante, Márcia, porque há uma exacerbação também, essa é uma coisa que está no contexto social, assim, os ânimos são mais inflamados, aquela coisa do pavio curto, né? A gente sabe que o sistema também joga umas pessoas contra as outras, né? Sim. Exatamente para não haver essa... não entrar nessa, não cair nisso. Então, é ir no limite, lembre de ir no seu limite, isso é importante, para não meter os pés pelas mãos, e aí você é respeitado, respeitada. Pense assim, que a gente tem que pensar na dignidade, né? É um absurdo isso que está acontecendo. Então, precisamos, né? É uma questão de honra, de dignidade, de brio, né? E fazer algo a esse respeito. Mas saber o que fazer, e tem que saber o seu limite. Isso a Márcia falou assim, é importantíssimo, né? E que mais pessoas possam acordar e sintam esse chamado, isso é muito importante. Volto para ti, Márcia, aí, ou para a Dani. Então, eu até aproveitei para desligar os equipamentos aqui em casa, porque pode ter muito equipamento ligado e as pessoas disseram que está travando aí, eu até peço desculpa, viu? Se está travando, me perdoem. Eu acho que o principal é isso, sabe? Nós precisamos entender que nós estamos num país riquíssimo, aqui no Brasil, um estado riquíssimo. Eu fico muito chateada quando as pessoas daqui, e é o tempo todo, ficam se comparando, ai, Santa Catarina, ai, Paraná, ai, não sei o quê. Quando, na verdade, Santa Catarina, por exemplo, já está meio tomado por este esquema todo, bem complicado. O Paraná, nós sabemos que é um dos estados mais tomado por esse esquema todo, e aí os gaúchos aqui o tempo todo, mas Santa Catarina, mas no Paraná. Então, assim, se serve um conselho, vamos valorizar mais o que nós temos, vamos valorizar mais nós mesmos, o nosso próprio estado, o nosso país, os nossos municípios. Nós aqui, se nós continuarmos aceitando essa situação toda que está acontecendo, os municípios vão ser esvaziados, as pessoas nas grandes cidades, e aí nós vamos ser absolutamente controlados, porque as pessoas vindo para a cidade vão demorar muito para se adaptar. E aí começa essa complicação aí que nós já sabemos que é o objetivo desta situação que eles estão querendo completar até 2030. Penso que nós já conseguimos derrubar muito, temos que derrubar mais ainda,
dá tempo. Graças a Deus, a gente tem pessoas de vários estados brasileiros que a gente conversa. Essa situação dos pedágios, eu acho que já deve ter ficado claro para todo mundo que o controle vai ser pelas estradas. Então, sem dúvida nenhuma, quem não está engajado ainda em combater o pedágio, ou começa, ou então calha a boca, é bem claro, ou começa a ajudar, ou então cala a boca, não vem me dizer que é contra o sistema, porque o pedágio é onde eles vão trancar nós. Passaporte sanitário, tu é contra o passaporte sanitário? Então, por que tu não está ajudando a batalhar contra o pedágio? Tu é contra o controle? Então, por que tu não está ajudando a batalhar? Porque é pela estrada que vão controlar. É pela estrada que vão impedir de tu ir e vir. Foi o teste que fizeram em 2020. Na Covid-19 não tinha as barreiras sanitárias? É isso. Então, Dani e Alcione, que a gente preserve nossos municípios que são o primeiro mundo verdadeiro, que as pessoas não se enganem com essa farsa de primeiro mundo. O que é chamado de primeiro mundo é um convite para a destruição, e o verdadeiro primeiro mundo é a vida simples, é a vida tranquila, é a vida tua com autonomia, fora dessa farsa tudo digitalizada, é uma vida analógica, é uma vida mais tradicional, e que a gente retome isso. Vamos junto. Maravilha. A gente já está encaminhando para o final, Márcia, mas eu entendo que conseguimos dar mais do que o recado aqui, né? Agradecer muito a tua presença. Eu sei que você está cansada, que a semana foi puxada, e você é incansável, né? E eu penso que houve mais esclarecimento, maior ênfase para as possibilidades, e que mais pessoas se engajem verdadeiramente, né? E que, se não puderem ajudar, não atrapalhem. É bem isso. Né? A Márcia é bem direta, bem... E é isso mesmo, né? Eu vou passar a palavra aí para Dani, já para a gente fazer as considerações finais, e depois passar para a Márcia, né? Para, se tem mais algo que a Márcia queira trazer para fazer esse fechamento, assim, a gente já vai para o final, né? Eu acho que está de bom tamanho, né, Márcia? Assim, para não te sobrecarregar muito aí, para descansar, né? Eu queria passar a vez para a Márcia fazer as considerações finais, e daí a gente fecha, né? Perfeito. Pode dar suas considerações, Márcia. É contigo, Márcia. Eu quero agradecer a vocês dois, eu quero agradecer ao Alcione, quero agradecer a Dani, quero agradecer a Dulce, a todos vocês da Fênix. Muito obrigada por me convidar. E não é todo mundo que gosta de me ouvir, boa parte das pessoas que têm os canais dizem que eu escolhi os canais, então muito obrigada pela confiança de vocês, por estarmos juntos. Muito, mas muito obrigada mesmo. Assim, chamando outras pessoas para nós nos ajudarmos. E eu quero fazer só um fechamento, todos que puderem, nesse domingo, às 15 horas, nós vamos fazer uma manifestação ali no Tônia, importantíssimo, contra os pedágios, e eu convido todos que forem aqui do estado, que podem participar, por favor, vamos nos encontrar lá, lembrando que é pela estrada que eles vão fazer todo o controle. Alcione, brigadão, um abraço. Dani, muito obrigada e um abraço. E a todos que nos acompanharam também. Tá. Que deu uma travadinha. Onde que vai ser esse encontro aí? Que deu uma travadinha na hora que você falou. Na entrada do município de Teutônia, na IRS 453, na Rota do Sol. Na entrada do município de Teutônia. Agora ficou claro, porque tinha dado uma travada. Tá. Passo para você, Dani. Eu já quero deixar um beijo no coração de vocês aí. Compartilhem essa live, né? Arregassem as mangas. A gente está crescendo. Há tempo, né? Aqui de a gente unir as nossas forças de verdade, de fato. E até um outro momento, até uma outra ocasião, já passo a palavra para a Dani e depois a gente já faz o fechamento aqui. Já fechamos.
Eu gostaria de agradecer de todo o coração a Márcia, né, esse tempo disponibilizado aqui para a gente. Como eu falei no início, a gente tem que aprender a sentir e ouvir os corações. E as mensagens de cada um, assim, tipo assim, ter esse discernimento, porque todo mundo tem uma chavinha que possa encaixar, né, e simplesmente não se fechar em ideologias, em dogmas e tudo, que é justamente isso que a gente coloca lá na Fênix, né? Então eu aproveito para convidar o pessoal aí a fazer parte do nosso Centro de Estudos Fênix, é justamente a gente trabalha essa questão de você despertar consciencial sem as ilusões, cada um fazendo sua automaestria, suas práticas de estar realmente trabalhando suas questões, que justamente tira um pouco do véu da cegueira, que faz com que ela perceba e tome as rédeas da sua vida, a responsabilidade, né? E, de alguma forma, esse tema ele é muito importante porque a Márcia veio aqui compartilhar a pedrinha dela, né, dos quebra-cabeças, e a gente vai pegando outras pedrinhas e vai formando, né, o quebra-cabeça nosso, mas é importante a gente não se fechar em termos ideológicos de dogmas, ou se ela falou isso, ela é contra tal, pronto, já descarto tudo que ela, sabe, parece que está assim, as pessoas estão cegas e não estão percebendo que a gente pode permear os lugares e juntar, e juntos nós realmente conseguimos transformar isso. Porque mesmo na nossa área do despertar consciencial e todas as camadas de despertares que a gente navega, tem essa base que a gente não pode esquecer, que a gente simplesmente, se a gente não cuidar dessa base, é onde eles têm total controle, porque se eles resolverem implantar de vez, a gente não tem chance de despertar. Se fizerem, por exemplo, se aumentarem essa questão, desculpa, estou prolongando, do Covid lá da época, por exemplo, se não fosse o povo meio que começar a acordar e já não aceitar certas coisas, já começa essa coisa do controle total e você não tem o que fazer. O mundo parou, né? E todo mundo ficou à mercê. A gente teve um pequeno exemplo do que pode acontecer. E o que eles implantarem, se eles realmente implantarem esse sistema, você não pode fazer nada mais. Pronto, você já é chipado, pronto, já vai para o abate. E se depender disso, para a gente despertar consciencialmente, né? Enfim, aí vai nas outras camadas, que não vem ao caso aqui, só que isso é a base, o básico, né? Então, assim, a gente chama para realmente ter um pouquinho mais de discernimento, conexão, e é isso, tem aí nosso grupo à disposição, tem um e-mail aí, e novamente agradecendo a todos vocês, compartilhem, dêem um like, agradeço a Márcia, a Alcione, um beijo a todos, gratidão. Gratidão imensa, muito pertinente o que você trouxe, Dani. Márcia, você será sempre muito bem-vinda aqui. Esperamos que em breve a gente dê mais uns reforços aí. Um bom descanso para vocês e até um outro momento. Boa noite. Boa noite.